Para que a guerra, meu amigo? Dá a mão ao teu inimigo para conseguires a paz. Só te serve para castigo a guerra em que estás metido, livrar-te dela não és capaz. Se és homem de coragem, a tua vida é viagem que terás de caminhar. Quer de noite, quer de dia, só uma luz te ilumina que brilha como o luar. Essa luz é a verdade, também é a liberdade que tu desconheces talvez. Não consegues dominar-te, de ser digno te fartaste, não consegues ser português. O português noutros tempos só pensava nos momentos de ser amigo de alguém. Hoje só pensa em viver sozinho, nem precisa do carinho mesmo da própria mãe. Por isso seguimos errados, por caminhos espinhados, sem encontrar solução. Quanto mais temos, mais queremos e nem nos apercebemos das faltas do nosso irmão. Dá a mão ao teu inimigo, não consideres que é perigo ser sincero uma vez. Só assim serás feliz, deixarás de ser petis e assim serás português. A Alfândega da Fé dedicou o feriado municipal às tradições orais e escritas, homenageando desta forma alguns poetas populares do concelho. Nós este ano escolhemos o tema identidade para celebrar o feriado municipal, que é 8 de maio, porque foi a data em que o rei Dom Dinis deu o foral, criando assim o Concelho da Alfândega da Fé, que tem mais de 700 anos de história, no fundo ligando quem faz, o artista, o poeta popular, e quem fala sobre, ou seja, quem estuda. E assim penso que foi uma tarde muito interessante que enriqueceu também e que nos permitiu refletir sobre a tradição, o que é a tradição, o que é a cultura popular e, no fundo, percebermos que é importante mantermos a memória sem deixar de ter bem presente que a tradição é algo que se transforma, porque o que fica é aquilo que tem uma função, que tem uma utilidade. Mário Correia, musicólogo do Centro de Música Tradicional Sons da Terra, apresentou o tema Mulheres que Encantam em Terras Transmontanas, onde falou na importância da mulher nas tradições de Trás-os-Montes. A mulher é fundamental no canto, desde a casa até ao terreiro, até à igreja. A mulher cantava e o homem acompanhava, tirando uma ou outra cantiga, onde há cantos dialogados, como nas zonas de pastoreio e tudo isso. A mulher é fundamental, vivemos numa terra em que a mulher era a fada do lar, era a companheira, era a educadora dos filhos e era também a guardiã das tradições. Era a mulher que embalava os meninos, era a mulher que cantava os romances, era a mulher que falava das histórias concretamente, em terras da Alfândega, é das poucas terras de Trás-os-Montes, onde ainda há grupos bastante consideráveis, grupos de cantares, onde a presença das mulheres é maioritária, é esmagadoramente maioritária. Portanto, a mulher é o centro da vida em terras de Trás-os-Montes, como sucede nas beiras e, de uma maneira geral, nas comunidades rurais portuguesas. Alexandre Parafita, escritor e etnólogo, falou sobre os tesouros da memória na arte verbal transmontana, nomeadamente na importância das lendas e de estas irem passando de geração em geração. A região de Trás-os-Montes, por força das suas características até geográficas, o isolamento de muitas das suas aldeias, inclusivamente um aspecto que pode não ser muito vantajoso, mas a existência de uma população idosa ainda bastante numerosa, leva a que seja possível encontrar no seio do povo muitos textos de literatura oral tradicional e a explicação de muitos fenómenos que a cultura, muitas vezes erudita, tem dificuldades em interpretar. Portanto, por todos estes motivos, vale a pena conhecer a cultura tradicional do povo transmontano. De facto, o que acontece é que muitas das tradições, e sobretudo aquelas que se espelham na literatura oral tradicional, têm a ver com atividades rurais, trabalhos rurais, por exemplo, cegadas, desfolhadas, tornageiras, que foram desaparecendo, não é? E, portanto, ao desaparecerem as atividades que viabilizavam a reprodução, a transmissão desses textos, eles estão de facto em crise,
já não há serões à lareira, já não há fiandeiros. Era aí que muitas das lendas, muitos dos contos tradicionais eram transmitidos de geração em geração. O que resta, conforme eu costumo dizer, é registar em obras, em livros, procurando respeitar a matriz desses textos tal como eles estão na oralidade, porque, quem sabe, amanhã outros narradores possam vir transportar para a oralidade aquilo que, entretanto, foi desaparecendo porque os narradores desapareceram, não é? Numa forma de homenagear Antónia da Conceição, que deixou um vasto conjunto de textos que exprimem em verso pensamentos e reflexões sobre o cotidiano, a Presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé apresentou o livro Reflexões em Verso. A Dona Antónia fazia poemas sobre tudo o que via, era uma pessoa muito curiosa, uma pessoa que gostava muito de fazer poemas e de os oferecer, gostava muito de partilhar. Também oferecia rendas, oferecia várias coisas que ela fazia. A casa dela era uma espécie de museu cheia de rendas e outras panos, bordados, enfim, ela tinha muito gosto em fazer tudo isso e em oferecer até, e os poemas também os oferecia e fazia-os para as ocasiões que ela considerava especiais, por exemplo, a Festa da Cereja, um poema que eu li aqui sobre os imigrantes, um filho dela era imigrante e como é que ela via a questão da imigração, fez um poema sobre ela própria em que falava sobre como se sentia sozinha, mas ao mesmo tempo como o que é que a entretinha porque viveu muitos anos viúva e viveu na casa dela, embora tivesse um filho perto, o que é que ela fazia para passar o tempo e o que é que ela gostava de fazer, que era ler, escrever, fazer então os bordados e as rendas e de facto vimos aqui a imagem de uma pessoa que, apesar de ter tido uma vida difícil, porque ela ficou órfã cedo, ficou viúva, teve que cuidar dos filhos, teve que trabalhar muito, mas que tinha só a terceira classe, como ela própria diz, mas que realmente teve sempre uma postura e uma atitude muito positiva, muito curiosa, de quem tinha prazer nas coisas e gostava de viver, e isso está muito patente nos seus versos. A Dona Antónia, como foi dito ali na apresentação, era uma senhora que nasceu e desenvolveu toda a sua vida no Pombal. A vida dela é uma vida agrícola e doméstica e que tinha a particularidade de ser uma pessoa simples, mas autêntica, que se relacionava muito bem com toda a gente e que depois tinha ainda associado a isso a facilidade de observar e de pôr em verso aquilo que observava. Portanto, aquilo que ela concluía sobre o que observava, escrevia em verso. E, portanto, era essa particularidade interessante da Dona Antónia que eu gosto aqui de destacar. Também o seu espírito ávido de saber, ávido de querer, de ler, de que lhe fossem facultados os livros todos que eram publicados sobre a região, para depois poder dar uma vivência a isto. Também poetas populares do concelho recitaram alguns poemas que escreveram e editaram com o apoio do município. E foi importante hoje vir aqui também dizer esses poemas, dar a conhecer o seu trabalho. Para mim foi um prestígio formidável. Nem agradecia quem é que me lá mandou, mas ainda tenho tempo de agradecer. Estou muito feliz e muito contente. Os poemas são da sua autoria? Sim, é tudo da minha autoria, a minha pequenina sabedoria. E por causa de conhecer as pessoas é que eu fiz os poemas. Por sem as conhecer não podia escrever o que escrevi. Tenho outras coisas já preparadas para para lançar outro livro. E é com muito gosto que dou a saber os meus talentos. O programa das comemorações do feriado municipal de Alfândega da Fé terminou com um concerto de música popular, trazendo as componentes musicais e etnográficas, protagonizado pelas cantadeiras do Val do Neiva.